Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Boa noite aos amigos. Estamos aqui para anunciar o Evangelho da Paz. Estamos aqui para compartilhar das maravilhas de Deus e também do seu chamamento, do seu despertar, da sua invocação para um novo tempo, para uma nova postura e para algo que nós iremos compartilhar nessa hora. O nosso Deus, ele faz planos para a nossa vida. A Bíblia diz que do coração do homem são as preparações, porém a resposta certa vem da boca do Todo-Poderoso, vem da boca de Deus. Eu quero orar nesta hora, pedindo a você que me ajude em oração, pois pessoas precisam do nosso clamor. Esse é um gesto de humanidade da nossa igreja, da igreja como um todo, de nós como pessoas, como seres humanos. Sabemos que médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que pessoas que estão ligadas às redes hospitalares, que os militares, bombeiros, o pessoal do exército e toda essa gama de profissionais, eles estão envolvidos para nos dar segurança. E como já disse, muitas vezes uma pessoa limpa um hospital, troca um forro aonde um paciente se deita e sequer sabemos quem estava por trás de todo aquele asseio que nos garante uma boa saúde, que nos garante que não vamos ser contaminados ou infectados. Quero lembrar a cada um de vocês que façam a sua parte em oração, mas também em vigilância. Se agora é o momento de resguardarmos em casa, vamos ficar um pouco mais em casa. Deus está nos dando a oportunidade de estar junto com os parentes, com os amigos, melhor dizendo, com os parentes, com os filhos, com a esposa, às vezes até com outros parentes mais distantes que moram conosco. Mas é uma recomendação não ficar fazendo visita, não ficar saindo de casa, não ir comprar além do que você precisa. Amém? Então eu quero orar por todos esses e quero já deixar o meu abraço para a Euselina, quero deixar um abraço para a sua mãezinha, quero deixar um abraço aqui para a irmã da irmã Renata, que também trabalha no hospital e está precisando, é a Rita. Eu quero pedir a você que lembre de alguns nomes como o Kleber. O Kleber é da nossa igreja e ele está precisando de oração. O também pastor, esqueci o nome agora, vou lembrar já, está internado, o pastor da 33 da DEG, é o David, está internado, precisa das suas orações. Ele está num quadro crítico, mas a tua oração pode muito em seus efeitos. Amém? Oremos, querido mestre. Eu quero pedir a tua bênção nessa hora. Senhor, olha, a tua palavra diz que os teus olhos procurarão os fiéis da terra. Senhor, eu quero pedir a ti nesta hora que venha, Senhor, visitar as autoridades constituídas, pois a tua palavra diz que toda autoridade é constituída e é autorizada pelo Senhor. Pai, desde os países mais remotos até aqui o Brasil, Pai, alcança as autoridades, alcança os cientistas médicos, dá sabedoria para encontrar, Senhor, a solução para esse problema. Mas eu quero te, Senhor, estender essa oração, pedindo também pelos cientistas políticos, Pai, que possam trazer melhor estratégia para, Senhor, esse momento. Os especialistas na economia, que possam dar o melhor conselho, Pai, porque nós estamos vendo se configurar, Senhor, uma situação mais difícil do que somente o contágio com o vírus, Senhor, Covid-19. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa, Senhor, amparar, ó Deus. A tua palavra sempre nos ensinou a olhar a causa da órfã e da viúva, Senhor, do órfão e da viúva. E eu quero te pedir, Senhor, agora, nesse momento parece que estamos órfãos, parece, Senhor, que há pessoas, Senhor, desamparadas, mas o Senhor é Deus que entra na causa e nos dá a vitória. Como já declaramos, onde está relatado no Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos.
atingidos. Eu quero clamar assim, Senhor, e pedir, Senhor, visita cada um de nós. Visita, Senhor, os nossos lares. Visita, Senhor, os trabalhadores de todo este Brasil, Pai. E, Senhor, traz paz ao coração, Pai. E aqueles que estão sofrendo, perdendo os seus, Senhor, no hospital, traz o bálsamo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar, quero cantar um louvor a vocês, todos nós, pedindo ao Senhor a sua bênção. Vocês me ajudem. Como? E compreendendo, eu não sou um excelente tocador. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem
sempre. Aleluia. Eu quero desde já agradecer e pedir a compreensão, é claro. O nosso trabalho aqui é a fim de não deixar o povo de Deus sem orientação. Irmãos, a palavra de Deus diz: crede em meus profetas e prosperareis. Isaías, em seu capítulo de número 6, ele vai trazer um relato hoje muito importante para as nossas vidas. Mas eu quero primeiramente trazer uma reflexão. Estava meditando na palavra do Senhor e pude assim ter uma direção de Deus. Pude ter uma direção de Deus e eu comecei a escrever e relatar algo. E eu quero compartilhar com você agora. É muito importante, apesar de tantas coisas que estamos ouvindo, é muito importante que nós tenhamos, vamos dizer assim, um filtro, uma peneira daquilo que Deus está trazendo para nós. Talvez uma pessoa de hábitos simples, de uma vida humilde, possa trazer para nós o que o especialista não trouxe. Vou compartilhar com vocês algo muito importante. Nós hoje pela manhã tomamos um chá de erva doce que combate o vírus do H1N1. O Tamiflu, por exemplo, é aquele remédio já trabalhado para combater direto a gripe do H1N1. Ele vem oriundo de onde? De exatamente a erva doce. E eu já me precavendo, de alguma forma, tomei esse chá e pude sentir melhoras. Não estou gripado, mas aquela questão do vírus que está rodando o tempo todo, a gente sentindo que quer gripar, espirrar, tranquilizou, graças a Deus. E me compreendam aqueles que estão do outro lado, porque eu preciso ser, vamos dizer, João, quando fala filhinhos, não pequeis. E essa é uma palavra linda, e nós fazemos uso dela, mas também precisamos ser João Batista, porque o nome da palavra é insensatez, e essa insensatez é nossa. Aqui eu começo. Como Deus está equilibrando a balança mundial? Essa situação está sendo ajustada por Deus, pode ter certeza. A equação foi equilibrada, o pobre e o rico está no mesmo patamar de risco. Basta você ver que o dono do Santander, um homem milionário, o segundo banco mais rico do mundo, morreu. Todos precisam fazer as mesmas coisas, tomar os mesmos cuidados. Não há remédio que o abastado pode comprar e o pobre não. Tudo o que você pode fazer, lavando as suas mãos, fazendo alguma coisa, se prevenindo, ficando em casa, qualquer um de nós pode fazer. Todos estão sujeitos e de repente o carro já não é o maestro das atenções. Nem as reuniões de gabinetes da ONU, nem as soluções de plenários, nem os gabinetes, nem os shows de artistas famosos, nem o campeonato de futebol do seu time, nem roupas caras, nem as joias valiosas, nem o iate, nem o jatinho particular, nem as Olimpíadas, nem as viagens a lugares paradisíacos, nem as praias, nem a shopping centers, nem a Disney, nem ao glamour das idas e vindas à Europa. Nada disso. Agora, estar em casa é o programa, é quem está realmente em assistência, nós estamos dando atenção. Assistir o desenho que o filho gostaria de te mostrar é que se tornou o papel principal. Sentar-se à mesa com os entes queridos sem pressa para voltar àquela sangria desatada é que está sendo o foco agora. De repente, valorizar profissionais que são ignorados é que é a questão. Muitas vezes, pessoas não observam o quanto pessoas se doam por ela. Pois agora, se estão longe,
já não podemos fazer livremente, ou livre de suspense, de pânico, de medo ou de receio. Nós agora, de repente, queremos abraçar alguém que está longe e não podemos fazer. Mas quando tivemos oportunidades, não o fizemos. Nem um aperto de mão aos amigos podemos dar. Veja que, e alguém pergunta, aonde está Deus? Essa pergunta ela é recorrente. Sempre fazem, sempre vão com ela nos seus lábios e perguntam se existe Deus, por que isso está acontecendo? E alguém pergunta onde está Deus? Ele está exatamente no lugar onde você deixou, onde você o deixou, exatamente aonde você o colocou. Você o honrou? É uma pergunta. Clamou para os seus negócios, para as suas viagens, para os seus banquetes, para os seus deleites, para as suas festas e shows. Talvez agora você se lembre dele. Talvez agora você saiba que Deus é Deus e Ele não é e nem se troca por coisa alguma. A sua glória Ele não divide com ninguém. Deus é Deus e não é o dinheiro. Agora talvez tenha ficado claro para você, porque não se pode trocar a moeda da sua conquista pela adoração do Senhor. Fama, carreira, as conquistas, o talento. Talvez agora estejamos como a Bíblia pede, para sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Talvez agora estejamos um pouco mais sensatos. Agora é hora de clamar. Agora é hora de clamar. Talvez Ele nos ouça e nos dê uma nova chance, nova oportunidade de o adorar. Porque não tem jeito. Todo joelho enferrujado se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós fomos feitos para adorar, mas muitas vezes os nossos joelhos não estão fazendo isso. Pandemia é o tema, é a questão agora. Mas loucura maior é o que nos espera se não reconhecê-lo como Salvador. Se você se assusta, se você se assombra pela situação que está aí da pandemia, imagina viver sem Cristo. Pessoas, multimilionários estão morrendo e o dinheiro não está resolvendo. Já falei disso. E tantos de vocês conhecem situações. A Bíblia diz que ao homem está facultado viver uma só vez. Depois disso segue o juízo. O que é que estamos fazendo com a nossa vida? A Bíblia diz de um homem que estava rico e abastado e de repente ele falou, vou ampliar as minhas tendas. E o Senhor falou para ele, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que é que tu tens a oferecer? Viver até aqui para alguém sem Deus foi possível. Agora, passar para a eternidade sem Ele é que não dá. Talvez para alguém conquistou e fez e aconteceu até aqui, mas viver sem Ele, a eternidade não é possível. A conta não bate, o desespero espera. E quão frágeis somos. É interessante, aparece e somos assim atingidos. E uma colocação eu faço. Volte-se logo para Deus. Volte-se para Ele enquanto há tempo, enquanto o Espírito Santo está presente e pode convencer que somos pó e cinza. Porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e muitas vezes estamos o ignorando. Escapa por tua vida. Busca enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Ó geração insensata, que acha que pode viver sem Deus, que pode desafiá-lo. Quantos desafios são feitos? Quantos já desafiaram
e se perderam no meio do caminho, que pode cometer, povo que acha que pode cometer todo tipo de abominação e sair de bonito, e sair aplaudido. Retorne de sua ignorância, ó povo de joelhos enferrujados. Jeremias 33:3 nos mostra e nos ensina algo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem o sábio que acha que sabe tudo. Tem o entendido que acha que entende de todas as coisas. Mas entender dos desígnios de Deus só entrando na presença dele e gastando tempo em conhecer. Diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabemos, não podemos e não somos nada sem Deus. Esta é a certeza e a conclusão a que chegamos. Que não sabemos nada, que não somos nada. Por quê? Porque de repente os médicos que são os especialistas na saúde estão desesperados e passando pelo mesmo que nós, tendo que tomar os mesmos cuidados que nós. De repente pensávamos que ter o dinheiro que nós não estamos tendo em mãos é que seria a solução, e estamos vendo multimilionários morrendo na mesma condição de um pobre. Há uma equivalência de valores e Deus chama o homem para sentar à mesa. Deus chama para acertar as contas. Aleluia. Queridos, daqui a pouco já vamos trazer a palavra. Essa é uma reflexão prévia. Estava pensando em trazer a mensagem, me arrumando, e me veio uma posição a ser tomada. Eu gostaria que a igreja do Senhor que está me ouvindo pudesse fazer esse ato de generosidade, humanidade comigo. Bom, uma das coisas que sabemos que nós vamos ter dificuldades tem relação com o alimento. Pessoas sempre procuram igrejas para suprir algumas das suas necessidades. Ora, pessoas que são voltadas para o vício, e nós levamos à casa de recuperação, como já o fizemos algumas vezes. Ora, pessoas precisando de um dinheiro para uma passagem, quando podemos a gente o faz, nós fazemos isso. Ou um gás quando falta, e nós, na medida do que nós podemos dar uma assistência, fazemos. Agora, o quadro é igual para todo mundo. Porque o que acontece? Pode nos acontecer de termos o dinheiro para comprar e não termos o alimento para suprir. Não ter alimento nas prateleiras. Não estou pregando um caos aqui. Eu estou só fazendo uma analogia daquilo que está acontecendo. Bom, então eu quero que o irmão que é generoso, que Deus colocou e tocar no seu coração, quando puder, vá passando pela igreja do Senhor. Lá tem alguém que mora. E ao fazer uma compra, compra um leite a mais e deixa lá na igreja. Compra um flocão a mais, um biscoito a mais. Compra um arroz a mais, um feijão a mais, um óleo a mais. Alimentos a princípio não perecíveis. Faça isso de uma forma como eu vou te falar. Nós vamos colocar na geladeira da igreja e vamos distribuir para as pessoas que precisarem. Bom, então isso começa valendo a partir de amanhã. Você passa na igreja e deixa ali algo para alguém que está precisando. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu quero aqui compartilhar o texto em Isaías, no seu capítulo 6. A palavra do Senhor diz, melhor dizendo, desculpa, Isaías no capítulo de número 5. A Bíblia está aberta no capítulo 6. A parábola da vinha e suas aplicações. Olha como diz a palavra do Senhor. Agora cantarei a meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha.
O meu amado tem uma vinha em um outeiro ou uma terra fértil. E cercou e a limpou de pedras e a plantou de excelentes vinhas. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperava que eu lhe desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas ou amargas? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre elas, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e dos homens de Judá. São a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. O 8º, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lagar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Amados irmãos, essa palavra me veio tão apropriadamente nesse texto que lemos, que redigimos. E esse texto ele nos leva a uma reflexão de uma forma tão especial e tão profunda, que eu quero que você comece a digerir e a se alimentar e se localizar nele. Agora, no momento posterior, comece a entender o que o Senhor está falando aqui. A vinha do Senhor somos nós. O que fez Ele por nós? Ele plantou uma vinha, Ele trabalhou a terra era fértil, a terra era boa para produzir. Mas Ele não simplesmente fez isso, preparou a terra e trouxe uma plantação excelente, e Ele esperava que do produto da planta que Ele lançou viesse algo excelente também. E Ele colocou ali em seu lagar, Ele colocou uma torre também para que vigiassem, para que não viessem os aproveitadores, os salteadores, mas simplesmente a produção foi amarga. As uvas aqui já não serviam para ser extraído o melhor daquilo que podia se colher. Recebemos o amargo ao invés do doce. Então aqui o Senhor começa a corrigir o povo de Israel, a casa do Senhor. E nós vamos percebendo, porque no primeiro momento não parece que Deus está falando tão profundamente como Ele vai dizer, como Ele vai falar nesta palavra. Porque esta palavra está cercada de analogia. E nós podemos ver aqui, a terra era fértil e Ele cercou, então Ele trouxe proteção. E simplesmente Ele limpou das pedras, então as impurezas Ele tirou de nós. Ele limpou o lugar, Ele limpou a terra, Ele plantou a vinha e simplesmente a produção foi ingrata. Foram uvas amargas. E aqui nós podemos ver que Ele edificou uma torre no meio dela, ou seja, Ele estava vigilante, Ele estava de prontidão, Ele estava cuidando daquela vinha.
com todo o amor, com todo o carinho, mas, no entanto, na hora da retribuição, o que fora que foi feito, a produção foi uma produção amarga. Então agora, os moradores de Jerusalém, os homens de Judá, simplesmente se localizam nessa situação, ou nós como povo de Deus, que mais se podia fazer a esta vinha? Ainda a pergunta se faz, o que mais se poderia fazer? Ou seja, numa conotação de dizer que foi feito tudo por esta vinha. Agora, esse vinhedo que fora tão bem tratado, que fora tão bem cultivado, tão bem cuidado, está produzindo um fruto horrível, um fruto amargo, um fruto que não serve, um fruto que só deve ser jogado e lançado fora. Agora nós podemos ver aqui que ele fala que vai tirar a sua sebe, que vai tirar a sua cerca, que vai tirar a proteção. E aqui eu começo. Porque a partir do momento que aquela torre deixa de olhar e proteger, e tirar as pedras do caminho, agora começa a produzir espinheiros, começa a produzir uma erva diferente do que fora plantada, agora uma terra que fora cultivada de uma forma tão especial, começa a produzir coisas que simplesmente não foram programadas, que não foi Deus que programou, nem o mal. A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, mas nós muitas vezes estamos voltados para nós mesmos. Então a palavra vai dizer assim, e a tornarei em deserto. Então simplesmente significa que aonde estava cultivado, agora já não produz. E ele ainda diz mais, e as nuvens ele dará uma ordem que não chova. E muitas vezes parece que nós não entendemos o que fizemos antes para receber tamanha correção. Sim, ela deixou de produzir. E ela deixou também de produzir aquilo que o Senhor havia colocado para que ela produzisse. E agora sem chuva, se a misericórdia de Deus não for sobre a terra, se a misericórdia do Senhor não for sobre a nossa vida, meu amado e minha amada, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que vai restar? Porque o homem vai ser generoso com você, o seu amigo de show, o seu amigo de espetáculo vai ser bacana contigo. Peça para ele, desculpa falar, talvez peça para ele agora um abraço caloroso, se você estiver passando por uma quarentena. Complicado, mas aquele que te abraça, que é o Deus de Israel, ele não te deixa. Nem nas horas mais difíceis ele te desampara. Mas nós o desamparamos, nós o deixamos. Mas eu estou falando aqui, não é, muitas vezes alguém pensa, eu nem estou desviado. Vamos ver o que a palavra vai dizer. Porque eu não estou falando com aquele que está com o ouvido tapado, que não possa ouvir a palavra. Eu estou dizendo para aquele que pode fazer, que pode exercer, que pode realizar e não está fazendo. O versículo de número 8 diz o seguinte, que Deus agora vai mandar juízos de Ai. Os ais virão sobre a terra. E vai haver uma reflexão aqui, e vai haver uma orientação, o porquê dos ais. Olha bem, o versículo 8 diz, ai dos que ajuntam casa a casa. Olha que interessante. Reúnem herdade a herdade, renda a renda, herdade a herdade, casa a casa, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra, aqueles insensatos que querem conquistar, que querem ter, que vão avançando, enquanto eles não forem os maiorais, enquanto não restar ninguém, apenas eles como os tais, é o que está dizendo aqui.
os donos de tudo. Nós ouvimos falar por aí de algumas famílias como Rockefeller e etc. Isso para falar de longe, para não falar de perto. Se formos falar de perto, tem pessoas perto aqui no Gama, ou mais estreitamente, não vamos citar. Eu quero dizer para vocês assim: justiça pela cobiça virá, porque muitos são cobiçosos, vão pisando, atropelando, e há quem diga até, se for preciso pisar na minha mãe, eu piso, mas eu alcanço. Será que vale a pena o preço que vamos pagar? O desejo de ter mais e mais, não apenas para ter, mas para ser o único que tem. O que é isso? Não se pode deitar em 2 camas numa noite, nem morar em 2 casas ao mesmo dia, e nem tampouco comer 10 pratos à mesma hora. Você só dá conta do que você pode. A Bíblia diz: não ajunteis na terra onde há ferrugem e a traça consome. Sabemos que precisamos de algumas coisas, de algum conforto que Deus nos deu, algo para ir e para vir, mas nós estamos falando aqui do que preenche o teu coração, e a Bíblia diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O Brasil é conhecido como um país que poucos poupam. Aqui a gente ainda tem isso. Não porque não haja ganância para ter mais. Se a gente for ver os nossos políticos, os nossos parlamentares, e eu acompanho isso desde 16 anos, muda um e vem outro, morre um e vem outro, e nunca muda a história, é sempre a mesma, nos saqueando de uma forma terrível. Se tem oportunidade de vantagem, ali está mais um, eleito para fazê-lo. Irmãos, e a Bíblia continua. E eu quero agora chamar a atenção para que você observe o versículo de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Oh, meu Senhor! Muitos de nós têm para tudo achado um motivo de comemoração. Se o time perde, eu encho a cara. Se o time ganha, eu comemoro e encho a cara. Se há uma rivalidade, eu disputo quantas cervejas eu vou perder ou eu vou ganhar. Irmãos, e ninguém honra a Deus. Muitas vezes nós estamos mentindo, dizendo que vamos fazer algo e deixamos Deus de lado. Desculpa falar, eu estou usando agora uma analogia. Vamos dizer que os deleites, que os desfrutes, a casa do Senhor ficou para trás, deixou-se de cultuar e cultivar o temor a Deus para uma curtição. Veja só, vou citar um exemplo. Se sai hoje um filme que está sendo esperado e aguardado por todos, e cai num dia de culto como este, a casa fica vazia. Será que nunca fizemos isso? Irmãos, então simplesmente há uma inversão naquilo que se deve fazer como cristão. Olha o que diz o versículo de número 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome. Vocês estão entendendo? Os seus nobres terão fome. Porque eu estou falando, leva 1 quilo de alimento para a igreja, porque pode ser que esta palavra se aplique para este momento. Estão os analistas observando, os especialistas, e analisa comigo. Eu ouvi hoje o caminhoneiro deixando de trabalhar porque está quebrado uma peça no carro dele e não abrem a borracharia, o pneu está furado, a borracharia e também a seção de peças.
de uma loja, não abre, então ele não tem como trabalhar. Só que também ele começou a reclamar, e outros reclamando, que mesmo que fazem a viagem, não pode fazer, porque no meio da estrada tinha aquela baiuca que abria, aquela lojinha que abria, ou aquele restaurantezinho de beira de estrada, aquela casinha aquele restaurante que abre e fornece alimento, mas agora não podem abrir, agora não estão abrindo porque também não estão sendo supridos. Então, se ele não pode levar o alimento, como é que o alimento chega até nós? Se ele não pode arrumar o carro, como é que ele vai andar e levar aquilo que ele precisa até nós? O caos está sendo instalado. Então, provavelmente, se nós não observarmos e clamarmos com uma intensidade maior, também vai vir a fome para o pobre e para o rico. A palavra está dizendo: e a sua multidão se secará de sede. Amados irmãos, por isso a sepultura aumentou e o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram, a sepultura desceram. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo assim: a espada está sobre a terra, e vai morrer pessoas que têm, que podem, e que têm valores na mão para conquistar e comprar, e não vai poder comprar. A Bíblia diz: vinde comprai sem dinheiro vinho e leite. O leite fala da vida, o vinho fala da alegria. O Senhor quer alegrar o seu povo. O Senhor quer abençoar a sua geração eleita, o seu sacerdócio real, o seu povo adquirido. Mas nós precisamos lembrar dele. A Bíblia diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham maus dias e tu digas: eu não tenho neles contentamento algum. Já tenho dito isso muitas vezes. O versículo de número 18 diz: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse cordas de carro. O juízo contra pecados, irmão, conscientemente pessoas estão cometendo, sabendo o que estão fazendo. Ou seja, há uma consciência em fazer. Pessoas profanam, pessoas simplesmente se encarregam de pecar e de achar bonito o pecado. E olha só o que diz o versículo de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e do doce amargo e do amargo doce. Há uma inversão de valores aqui. E nós temos olhado agora, desculpa a expressão, agora o bonito é ser feio. Quantas pessoas estão ridicularizando a forma certa de casamento? Porque agora o bonito é ser mulher e estar com mulher. Agora o bonito, eu ouvi uma coisa e eu fiquei estarrecido. Porque tem gente usando a palavra de Deus para dizer assim, para justificar os seus erros. Isso é comum, mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém incentivando o outro ao crime. Vamos meter um assalto, vamos fumar uma maconha, ou vamos matar alguém, porque Deus está conosco e nos protege. Essa é uma novidade para mim. Isso alguém me falou em um gabinete. Eu dando um gabinete, a pessoa recebendo conselhos e a pessoa vindo assustada, porque de onde ela vem o comum, é isso. Então há uma inversão de valores. E Deus precisa trazer esse povo à ordem. Há uma loucura na mente humana. Diz a palavra aqui no versículo 21, antes de encerrar, estou chegando ao final. Ai
dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Tem gente que estuda, tem gente que aprende, tem gente que cresce, e isso é muito bom. Mas a pessoa simplesmente muda de figura, parece que não é a mesma pessoa, parece alguém que tem um carro, parece que já não é mais a mesma pessoa, alguém que tem um emprego, parece agora que é um rei, alguém agora que encontra-se em um cargo, pronto, acabou a relação entre as pessoas, pisa em alguém, ofende alguém, ou mata alguém por essa vantagem. Já ouvimos falar no noticiário de pessoas que simplesmente matam os pais a fim de buscar uma herança, ou simplesmente, como vimos no noticiário há uns 4, 6 meses atrás, da mãe que primeiro imolou o filho, cortando no seu membro, e algum tempo depois, a fim de que ele fosse uma menina, eu penso, e ela tinha um relacionamento com uma outra pessoa do mesmo sexo, e daqui a pouco mata, esquarteja aquela criança e joga pelo esgoto. Isso é o que nossa sociedade está produzindo, por fugir da palavra, por distanciar-se dessa verdade. Aqui no versículo de número 22 diz: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebidas fortes. O Senhor está trazendo uma, vamos dizer assim, um dedo em riste, dizendo: cuide-se para que não entreis nessas mesmas tentações. Olha como diz aqui, versículo de número 22, 24, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto, agora vem, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que me surpreendeu não foi nada do que eu vi, foi do que eu ouvi agora, nesse versículo, pelo que o Senhor está nos chamando a atenção e nos corrigindo. Versículo de número 24, a parte B, diz assim: porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Manás terianda, não está dizendo contra um povo, está dizendo contra o seu povo. O Senhor levantou a sua ira, porque eles desprezaram a palavra do Senhor, a palavra que sai da sua boca, a orientação, a bondade que Ele lançara sobre nós. Lá no começo diz que Ele cuidou, que Ele limpou, que Ele plantou o melhor em nós, e nós produzimos o quê? O pior para Ele. Então esse povo somos nós. E por que essa sentença está sobre o mundo? Eu vou apontar para alguém, eu vou apontar o dedo para alguém e dizer: a culpa é tua. Chegou o tempo de nós olharmos para as nossas falhas e dizer: Senhor, a minha parcela de culpa é essa, tenha misericórdia de mim. Senhor, me perdoe pela minha falha, por não observar a tua palavra. É isso que a palavra do Senhor está nos induzindo ou nos levando a essa análise, a esta reflexão. Observemos mais um pouco, porque o Senhor está irado, diz a palavra. Aqui diz: pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão,
se consumir a nossa raiz, irmão, o que é que vai gerar a árvore? O que é que vai sustentar a árvore? Até então, essa vinha estava ali naquele outeiro, estava ali naquela terra, mas olha, eu quero te dizer, a chama consumirá desde a raiz, e essa árvore cairá, e aí, irmão, a lava subnébia, olha, a sepultura estará de boca aberta, a boca dela não se fechará, porque a nossa loucura também não saiu de nós, porque somos insensatos e não observamos aquilo que a palavra de Deus nos chama a atenção. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Eu agora me faço uma pergunta: será que quando pastores, como amigos que tenho no ministério, chegarem e perguntarem como está a tua igreja, Lava Subnébia, está vazia? Como está um show lá fora? Está lotado. Será que o povo agora vai se voltar para Deus ou vai deixar vir algo pior ainda sobre o mundo? Porque pode piorar. Porque não é Deus. Ele continua no mesmo lugar que você o abandonou. É você que se distanciou e distanciou e distanciou dele. Um filho pergunta para o pai: pai, como é que é Deus em relação a nós? Deus está no céu, meu filho. E ele exemplificou e mostrou um avião. Ele falou: Deus está tão longe de nós. Não é, meu pai? O pai dele foi até um aeroporto, entrou dentro do avião. E assim, simplesmente ele falou: filho, e agora nós estamos longe ou perto de Deus? Agora estamos bem pertinho dele, né, papai? E o pai responde: na medida que o procuramos, ele está perto de nós, porque ele continua no mesmo lugar. A nossa atitude é que nos leva a estar longe dele. Aleluia, alabás. Demas sob nébia. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e acendeu a mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas, como tudo isso não tornou atrás, com tudo isso não tornou atrás na sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Vejam quanto profanaram, vejam quanto foram, quanto avançaram. Simplesmente chamaram para si a ira do Senhor e deixaram de observar a benevolência e a bondade de Deus para conosco. Voltemos da nossa loucura, da nossa insensatez. Sejamos melhores crentes, melhores filhos, pois estamos virando as costas para o nosso Criador. Quero orar por você nessa hora. Eu quero pedir que você agora peça perdão pelas suas falhas. Eu quero pedir agora que você lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham dias maus e você diga: eu não tenho alegria, não tenho contentamento algum. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras horas
me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer aqui a Yala, a Letícia, a diaconisa Érica, os seus filhinhos, a Clara, o João, melhor dizendo, a Clara, o Samuel, a Alice, o presbítero Éder, o presbítero João Maria, o Chico, a Edalva, um abraço a vocês, a Nathalie e a irmã Miúda lá no Pedregal, a Cristiana e o Maicon, fizemos o casamento deles, felicidades. A Nilda, lá no Pedregal, um abraço a todos da sua casa, ao meu amigo Ita, um abraço, a Viviane do Regis, a Michele, a Lúcia do Gilberto, um abraço, que Deus abençoe, a irmã Maria das 50, a Miriam, também o Yuri, que Deus abençoe, um abraço, e toda a casa do Magnus. Eu quero agradecer a todos vocês.